Saudações a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, saúde física, saúde mental, em plena atividade com seus trabalhos, né? E quem estiver desempregado, desejo boas energias para que consiga um trabalho quanto antes e que todos tenham cada vez mais a consciência do amor próprio. Amigos, eu fiquei um tempo sem postar aqui, né? Porque eu estava, de fato, ainda sou ocupado com outras coisas, né? Estudando, trabalhando. E eu também estou tocando aquele outro projeto, né? Que é relacionado à saúde integrativa, né? Que é ligado à cromoterapia, à radiestesia, ao diurei, coisa assim, né? Então lá nesses canais eu estou desenvolvendo bastante conteúdo. Ainda mais para o Instagram e para o TikTok, né? E no YouTube eu comecei há pouco tempo. Só que lá naquele canal é Dark Web, né? Não é como aqui, eu gravando, né? Então leva mais tempo para editar. É um material assim um pouco mais, digamos assim, é um trabalho um pouco mais técnico, né? Até mais científico assim de certo ponto. Então dá mais trabalho para poder fazer o conteúdo, gerar as ilustrações, as animações, a edição, coisa e tal. E eu pensei, sinceramente, em parar com este canal. Porque eu achei que não seria tão útil assim para as pessoas, né? De repente estar compartilhando as minhas experiências pessoais, os meus conhecimentos na área da projeciologia, da mediunidade, né? Porque é uma coisa que, de certa forma, acaba sendo muito pessoal. Então, sim, de fato eu pensei em acabar com esse canal, parar com tudo e me dedicar somente a outro trabalho que é relacionado à saúde. Porém, eu tive uma cobrança aí, de certo ponto até incisiva, né, da corrente espiritual, dizendo que não, eu não deveria parar, eu deveria continuar. Porque muitos passam por situações e não exteriorizam, né? Eles não conversam, né? Porque eles têm vergonha, acham que é coisa da cabeça, acham que tá ficando louco, e não é, gente. Tá? Todos nós, né, somos compostos de energia. Estou cansado de falar isso aqui no canal, somos energia. E a energia, ela se transmuta, né? Então ela cria cenários, ela cria emoções, sensações, tudo energia. Então, como eu tenho um pouquinho já de experiência nessa questão de desdobramento, trabalhos durante o desdobramento, né? A própria egrégora espiritual me orientou que continuasse a fazer isso. Continuasse dando os meus testemunhos, as minhas experiências, para que muitos não caiam nos erros que eu tive que cair para poder aprender e hoje estar aqui conversando com vocês. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Cada pessoa é um universo, né? Único, né? Então, algumas pessoas são teimosas, outros mais teimosas, que é o meu caso. Outras não são teimosas, assim, do nível que fosse atrapalhar na caminhada, né? No autodesenvolvimento. Então, eu acredito que mais do que nunca agora, todo esse conhecimento que eu trago aqui, que eu compartilho com vocês, é sim de grande utilidade, né? Até porque muitos
não consegue ter uma diretriz, não consegue ter um parâmetro da onde a coisa começou, de onde a coisa está, que rumo que a coisa está indo, porque fica tudo muito confuso, né? Então, sim, eu vou continuar fazendo aqui os vídeos, né? Não de uma forma assim tão é, é, intensiva, né, como era a minha ideia, né? Porque aqui a ideia não é colocar volume, mas sim conteúdo, né? Eu tenho um monte de vídeo para gravar aqui, para poder colocar aqui, principalmente relacionado aos desdobramentos, né? Aos trabalhos durante o desdobramento, os processos de clarividência e sim, trabalhos de energia, de purificação dos corpos sutis, dos chakras, né? Para a saúde mental, a transformação dos hábitos e por aí vai. Tá bom, gente? Então hoje eu vou deixar aqui um vídeo bem importante, que é de uma passagem que eu tive há décadas atrás, mais ou menos 36 anos atrás. Eu havia chegado da escola, estava assim uma noite bem agradável, sabe? Uma noite gostosa, uma noite quente, estrelada, com os amigos, né? Inclusive alguns estão no Canadá, outros já partiram, já não estão mais aqui, né? E no caminho de volta para casa, que eu estudava próximo à minha casa, né? Então dava em torno do máximo uns 500 metros de distância, era bem perto assim. E eu senti como se fosse um vórtex, parecia era invisível, gente, tá? Eu sentia assim, a energia que aquilo emanava, a energia que aquilo gerava forma, era lida pelo meu chakra cardíaco, né? Porque tem pessoas que têm mais facilidade em enxergar pelo chakra frontal, né? Eu tenho mais facilidade em sentir e formar imagem pelo meu chakra cardíaco. Então, veio aquela coisa assim, recebi, senti aquela coisa abrir no peito assim e automaticamente subir para a cabeça e consegui enxergar. Era uma grande bola assim, sabe, gente? Parecia um portal assim. Era uma coisa bem pesada assim, que tava chupando, sabe? Falei, hein? Aí eu fiquei até meio, né? Bom, fui para minha casa, aí os amigos cada um foi para sua casa, enfim. Quando cheguei em casa, eu deitei no sofá da sala, né, que eu estava cansado, né, que eu já havia trabalhado, né, na época eu era office boy, e eu estava muito cansado, né, que eu trabalhava longe, né, trabalhava lá na Vila Sônia, né, lá perto do Butantã, lá, e eu moro na Zona Sul, né, eu moro próximo ao Jabaquara. E eu sempre gostei de heavy metal, de rock, assim, né, e na época eu gostava muito de uma banda chamada Halloween, uma banda da Alemanha, né, que aliás eu gosto até hoje, né? Aquela fase clássica deles, né? Que até 93 pra trás, assim, eu gosto pra caramba, né? Aí eu ouvindo assim um som assim, tal, na minha sala, assim. Aí eu senti um vento frio, assim, ó. E me deu um arrepio, né? Eu olhei assim e falei, nossa, né? Será que tá frio? E eu fechei, né? Aí eu deitado no sofá, fechei os olhos e parecia que tinha alguém soprando assim, né? Só que era muito frio, parecia um vento de montanha, parecia aqueles aqueles ventos lá de Paranapiacaba de manhã, quando a moleque ia acampar lá com os amigos, tá lá na Serra do Mar. Frio, o mundo velho de frio, sabe? Bom, enfim. Aí aquele vento foi aumentando, foi aumentando, aí eu levantei assim, abri o olho e eu caí dentro de um corredor de vento muito forte e tava passando tudo muito rápido assim na sala da minha casa. Eu via todo o ambiente assim, só que era tudo assim. E nisso, da parede assim, que ficava na época o microsystem, né? Aquele, né? Era um DS20 da Gradiente, lembro até hoje. Me saiu uma mulher pela parede assim, flutuando com as mãos para frente assim, sabe?
Era uma mulher muito, mas muito bonita. Tinha um cabelo preto assim, bem liso assim, comprido assim, sabe? Ela tinha uma túnica branca assim, ó, caída assim, com a mão, só que ela era branca, morta, ela era uma morta. Os lábios eram pretos, os olhos pretos, o cabelo bem preto assim, sabe? A mão branca assim, parecia uma velha assim, morta assim, sabe? Mas ela era muito, mas muito bonita. Eu fiquei estarrecido assim, falei, que diacho, que trem velho que tá acontecendo aqui neste momento, né? Eu fiquei olhando assim, ela vem assim, séria, assim, com a mão assim, ó. Ela vem assim, ó. Ela veio passando assim, passou por dentro de mim, aquele frio, mas era um frio que rasgava por dentro de mim. Ela passou pelas minhas costas assim, né? Aí entrou pela parede assim, eu vi ela passando pela parede. E atrás eu vi flutuando, parecia uma esfera. Parecia uma bola de cristal, uma esfera. E dentro dela tinha uma forma que ficava grudada, assim, olhando, assim, sabe? Parecia que tava presa, assim, sabe? Nessa esfera de energia, assim, sabe? E passou por dentro de mim também. Só que quando passou, me deu uma dor insuportável. Parecia que tava me arrebentando por dentro, assim, sabe? Aquela coisa que era muito densa. Aí depois que ela passou, e essa esfera também passou, me deu uma tristeza muito grande. Sabe aquele sentimento de melancolia? Parece que aquilo te fez lembrar de algo lá atrás, que você não sabe de onde começou, de onde que vem, mas era uma tristeza, uma melancolia, uma solidão muito grande. E isso ficou comigo por semanas e semanas, né? Aí aquilo já me incomodando, né? Aí eu falei com a minha tia, que na época ela trabalhava, né, com os guias, né? Aí eu pedi para ela conversar com a Preta Velha, né? Que é a Preta Velha que cuida da nossa família, né? É uma Preta Velha assim muito caridosa, mas muito rigorosa. É a tia Maria de Minas. E ela pediu, ela me orientou a recorrer a uma, como se fosse uma cirurgia espiritual. E ela foi bem clara, do Rio, ficava lá no Rio de Janeiro, que eles viriam até eu. Era o nome indígena, né? Aí a minha outra tia anotou o nome, assim, tudo, né? Só que na época não tinha computador, não tinha internet, assim, não tinha nada, né? Então, era por carta. E tinha uma amiga da minha família, que que ela jogava tarô, né? E ela tinha um contato desse centro, lá do Rio de Janeiro. E na época você tinha que escrever uma carta, pôr no correio, né? Eles recebiam a carta, aí os monges lá faziam lá todo aquele preparo espiritual e mandavam, né, para te atender. Escrevi a carta de apunho, né? Então escrevi, fui lá, peguei envelope, comprei e tal, fechei, estelei a carta, pum, correio, Rio de Janeiro. Aí eles, depois de, sei lá, 4, 5 dias, uma semana no máximo, me retornaram a carta, né? Falando o dia que ia ser o procedimento cirúrgico, fluídico, né? O horário, todos os procedimentos. Bom, eu fiz todo o procedimento, né? Lavei com sal grosso, tal, fiz umas preces, aquelas coisas todas, né? E eu me vesti de branco e fui deitar. Falei, meu, eu vou ficar acordado porque eu quero ver esse negócio aí, se funciona mesmo, né? Aí eu fiquei acordado na cama, tudo, de repente eu apaguei. Literalmente desmaiei. Quando eu acordei, parecia uma dor, assim, uma queimação no peito. Parecia que eu tinha feito uma cirurgia normal. Que tivesse algo me cerrado assim, sabe? Mas uma queimação, uma dor.
Essa dor, eu senti algo muito parecido quando eu fiz a cirurgia no pescoço aqui, tá vendo que eu tenho um corte no pescoço aqui? Não sei se dá pra ver, tá vendo? Eu tenho um corte no pescoço, que cortaram daqui até aqui, por causa do tumor. Quando eu fiz essa cirurgia no pescoço, chegou... Na verdade, aqui doeu mais, viu, do que aqui no peito. Mas doeu pra caramba, queimou. Aí eu fiz lá todo o procedimento, né, de não comer carne, tudo, né. Aí tinha que tomar a água, né, que era o curativo, por 3 semanas, né, todos os dias. E aquele mal-estar que eu tinha, aquela dor que aquela coisa me deixou, aquela tristeza, simplesmente sumiu. Depois eu comecei a entender, né, que tudo aquilo que eu vi e eu presenciei foi necessário para que eu me libertasse de uma dor muito antiga, que eu me libertasse de uma corrente que estava amarrada na minha perna, que não fazia mais sentido. E posteriormente, eu comecei a receber blocos de informação na minha cabeça, né? Que seria da minha mentora espiritual, ela conversando comigo, descia os blocos, passando informação, eu ia anotando tudo. De madrugada eu acordava, ia anotando e descia os blocos. Aí na manhã seguinte, eu li os blocos, parecia que um quebra-cabeça ia se montando assim, sabe? Eu falei, nossa, então é verdade. Muitas vezes, a ajuda vem de onde menos nós esperamos. Quando que eu poderia imaginar que a ajuda viria de uma entidade da escuridão? Eu digo escuridão não assim, aquela coisa assim pejorativa, não. Porque ela, de certa forma, é uma guardiã da escuridão. Uns chamam de Exu ou de Pombogira, porque na verdade isso não importa. Era uma guardiã, ela se plasmava, apesar de morta, era muito bonita mesmo, uma mulher linda. Era uma guardiã. Ela passou lá trazendo aquela, sei lá, se você podia chamar uma pessoa assim lá dentro, se mexendo, pondo o rosto assim, né? Como se fosse preso, levando para algum lugar que eu não faço ideia do que seja, né? Foi necessário passar por essa experiência para entender que a ajuda pode vir de onde nós menos esperamos. Então, por isso que nós temos que ser gratos, muito gratos. E por que eu gravei esse vídeo dessa experiência? Justamente na sequência daquele bate-papo que eu tive com vocês no começo do vídeo. Exatamente isso. A ajuda vem de onde nós menos esperamos. De repente, isso que eu estou falando aqui, para muitos faz sentido nenhum, mas para alguém vai servir. E pode ser um gatilho que a pessoa ela vai conseguir se libertar de uma dor, ela vai conseguir se entender mediunicamente falando, né? Sem mistério, gente, sem superpoder, não é isso. Entender que a mediunidade é uma coisa natural, é uma faculdade natural do ser humano, porque nós somos energia. Então, de repente, as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, né? Elas veem os vídeos anteriores, possa vir assim se libertar de uma dor, né? Então de repente tem um insight que eu falei, nossa, é isso que eu precisava para eu poder, né, pensar fora da caixa, conseguir ver o que eu não via. Porque, gente, muitas vezes a gente quebra a cabeça e a resposta está no nosso nariz. Quantas e quantas vezes já não passei por isso? E até hoje eu passo. Tô ali quebrando a cabeça, tudo, e a resposta está no meu nariz e não enxergo. É preciso passar por uma situação, ler um livro, ver um vídeo ou conversar com alguém para ver aquele insight. Falar, verdade.
Então, gente, a espiritualidade, ela se comunica conosco de formas diferentes, né? Então, de repente, tem pessoas que têm a facilidade, sabe, de conversar, mentalizar e conversar com o seu caboclo, com o seu Exu, com o Pombo Gira, com os Bodhisattvas, com a mentor, não importa o que seja. Tem essa facilidade. Outros vêm durante o sono, outros têm a clariaudiência, né? Outros têm essa facilidade, de repente está ali numa caminhada, ali num parque, alguma coisa, pum, vem aquele bloco de informação na cabeça, né? E outros não têm tanta assim essa facilidade, ou até tem, só que tá trancada porque ainda não se permitiu a vivenciar essa experiência. Porque assim, gente, nós temos dons mediúnicos que é para fazermos a diferença na nossa jornada coletiva, né? Eu fico assim, realmente assim, de saco cheio de pessoas falar que tem mediunidade e tal, se colocando no centro das atenções. Gente, a gente não é nada não, meu. Quem manda em tudo, ó, é o homem lá, ó, o universo, é Deus. Ser humano médium nada mais é do que pessoas um pouco mais esclarecidas, né? Que entende que tem que trabalhar. É só isso, gente. Né? Então tem muito lugar aí. É por isso que eu não me dou muito bem com terreiro. Eu gosto muito da Umbanda. Eu nasci em terreiro de Umbanda. A minha casa é no terreiro de Umbanda. Hoje em dia eu conto nos dedos quantos terreiros que eu fui, que realmente eu vi que era o guia trabalhando, né? E quantas tantas outras eram o médium mistificando, a pessoa se vangloriando, falando que esse guia é melhor do que o outro, que é mais... Gente, balela. A força do guia está no trabalho. A força de nós, seres humanos, não foge à regra, está no trabalho. Então, eu acho que só o fato de você dar uma palavra acalentadora, né? Dar uma palavra, sabe, que de repente dá um insight na pessoa, já é um trabalho maravilhoso. Então, gente, nós somos um eterno caixa de surpresas. Nós somos uma eterna caixa de surpresas. Da nossa boca pode ser a solução que vai desatar o nó da vida de uma pessoa de uma fita de 3, 4 metros, 5 metros de comprimento. Todos os nossos serão desatados. A pessoa vai conseguir desatar por conta de uma palavra que ela escutou, de uma mão que ela teve. Veja bem. A entidade passou por mim. Nem olhou na minha cara. Ela parecia assim. Ela só tinha aquela visão de túnel, sabe? Que a pessoa vai andando assim, ó. Se ela viu ou não viu, eu não sei. Mas com certeza, isso não quer dizer nada. O importante é que ela trabalhou daquele jeito para eu conseguir me libertar. Porque algo maior, a egrégora, Deus, né, o grande sol central, enfim, estava direcionando algum tipo de ajuda para me livrar daquela dor. E foi dessa forma. Né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu não vou mais acabar com o canal, tá? Eu vou fazer um vídeo por semana, um vídeo com conteúdo, tá? Não vou fazer dark web, igual lá no vídeo de cromoterapia. Eu vou gravar assim com vocês mesmo, assim, direto, tete a tete, que eu acho até melhor, né? E assim a gente vai, e assim nós vamos, na verdade, né? Nós vamos aprendendo, contribuindo um com o outro, né? Eu espero que esse vídeo aqui simples que eu faço, né? Mas é de coração, é sincero, possa vir ajudar vocês de alguma forma, né? E se alguém tiver afim, disposição, ou quiser compartilhar experiências, sinta-se à vontade para escrever os comentários. Eu só peço a gentileza
que sejam educados, tá? Porque esse canal aqui não é um canal religioso, tá? É um canal espiritualista. Então aqui tudo que for referente à espiritualidade, tá, gente? Tem que ser respeitado, né? De repente a pessoa tem uma experiência que é um pouquinho diferente, né? Da minha ou de vocês ou de outros, mas está dentro do contexto, tudo é lição, né? Então tudo tem que ser respeitado. Tá bom, gente? Então é isso aí, tá? O canal vai continuar e com fé em Deus aí eu vou ter bastante saúde ainda para trocar os projetos, aí os trabalhos, tanto de cromoterapia, de radiestesia, quanto aqui também, né? E assim as coisas vão indo. Ah, gente, só mais uma coisa. Eu também estou montando um trabalho de cura gratuito, tá? À distância, às sextas-feiras, que é de cromoterapia. Para poder participar, deixe o nome completo nos comentários do post que eu vou deixar aqui no canal, tá? E mais nada. E seguir alguns preceitos simples que eu deixo lá. Colocar uma aguinha lá para ser fluidificada, evitar de fumar pelo menos aí umas 4, 5 horas antes, não comer carne, assim, coisas básicas, tá? Porque daí eu faço a cromoterapia, eu faço junto assim com o estudo da fototerapia mesmo, né? Porém com auxílio do meu guia cigano, né? Eu uso o pêndulo, uso a roda de cores e tal. Aí no final eu vou deixar algumas recomendações, tá? Para cada pessoa que deixou o nome lá que eu fiz o tratamento cromoterápico, tá? Lembrando que é das 22 às 22h30. O trabalho começa às 22 e acaba às 22h30, ou seja, começa às 10 da noite e termina às 10h30. Então, gente, eu peço por gentileza, quem tiver interessado nesse tratamento, nesse auxílio, deixe o nome até 15 minutos antes de eu começar os trabalhos, porque depois eu vou desligar tudo. Aí eu vou fazer todas as preces, as coisas, né, que eu vou canalizar e eu vou abrir a mesa radiônica com o pêndulo, com a roda de cores, entendeu? Aí eu vou começar a trabalhar. Tá bom, gente? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz.